Eu me dei mal na KTO por conta desse jogo ruim do Galo. Por que é que o Galo jogou tão mal, em especial no segundo tempo, Cuca? Eu acho que o jogo estava muito bem jogado de nossa parte, o controle do jogo muito grande, muito tranquilo. Fizemos tivemos o domínio do jogo e a gente sabe que o Grêmio ia vir por uma bola, né? E nós cedemos um escanteio e nesse escanteio tomamos o gol. Até não foi uma grande cabeçada, foi um erro de marcação. Há tempo que a gente não tinha esse tipo de falha, mas também muito da característica do jogador. Se você tem características de jogadores cabeceadores, você tira. Hoje a gente não tinha essa característica defensiva e tomamos 2 gols assim, não foi um. O primeiro ele te deixa mal, o segundo te aniquila. Porque você trabalha para fazer um gol, um belo gol, e entrega 2 gols em bola parada. Então, a gente sai muito chateado. Eu vi que o torcedor pegou o pé de jogadores que entraram e não renderam, pegou o pé meu, e com razão. O time dele pode jogar mais, pode jogar o segundo tempo igual jogou o primeiro e não está jogando 2 tempos iguais, então ele tem toda a razão de reclamar. No final, quando descaracteriza, é muito em função de você querer buscar o gol, né? Então, quando você põe o Coelho para a lateral direita, você vai ter a força de ataque, você não pode perder o jogador expulso. Você ia jogar com um jogador a mais meia hora e você jogou 10 minutos e tanto. Então, perdeu-se a grande vantagem que tinha. Então, tem que ter muita reflexão em cima de muitas coisas que aconteceram. E é lamentável perder em casa da forma que a gente perdeu, né? Por mais que o Grêmio tenha feito uma partida de entrega muito forte, nós entregamos os 2 gols para ele de bola parada. O Cuca não soube responder sobre essa inconsistência do time ontem na derrota para o Grêmio, hein, Cuca? Não sei, não saberia te dizer certinho, que se eu soubesse eu faria o contrário, né? Faria jogar os 2 tempos. A gente faz o que pode dentro do que é possível e é assim, infelizmente foge da gente muitas vezes o que você quer de uma partida. Quando você toma um gol, como você tomou em cima da hora no primeiro tempo, é uma ducha muito grande. Ele abate a todos, abate o torcedor, abate o jogador, abate a todos. E aí você toma um subsequente, né? Você com um homem a mais, meia hora é muito tempo. Você vai virar o jogo, você vai empatar, é só ter a organização. Aí você perde um jogador expulso, onde você já tinha improvisado ele ali. Aí fica mais difícil, né? E quando você põe um jogador como o Júnior Santos para fazer esse corredor ali, você não está pondo ele na lateral, você está pondo ele na ponta para fazer a jogada, mas ele não vai ter a marcação, né? E infelizmente numa saída de bola errada a gente acabou tomando o gol. Comentaristas da Itatiaia para debater o jogo de ontem. Eu começo com você, Ale Oliveira, que estava lá na Arena MRV, que comentou pela Itatiaia o jogo de ontem. O Ale, me impressiona a forma como o Atlético oscila, não no Brasileiro somente, mas na temporada. Faz um bom jogo, torcedor? Pá, agora vai. Aí pega um time como o Grêmio, com todo respeito ao imortal, tricolor gaúcho, uma história linda, mas um time modorrento. Saiu de Porto Alegre com a torcida invadindo o ônibus. Mano Menezes, demissionário, era chegar aqui, perder o jogo e tchau. Sai na frente, faz 1-0, depois a coisa desanda. O que acontece ou o que aconteceu com o Galo ontem, Ale? Boa tarde. Muito boa tarde, Thiago, companheiros e a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Realmente o momento do Grêmio era horroroso, né? Tinha até então o terceiro pior ataque da competição. Não tinha nenhuma vitória fora do Rio Grande do Sul. A única vitória como visitante foi contra o Juventude. O Mano já tinha pedido as contas, a diretoria que não conseguiu ninguém para botar no lugar dele, então fez com que ele voltasse atrás. A escalação do Mano Menezes foi justamente pensando nos caras mais cascudos, os caras mais experientes, para suportar a pressão. Não foi nenhuma escolha técnica, tanto que o Cuellar
é um cara que estava pesado, fazia muito tempo que não jogava boa parte do jogo, e enfim, estava tudo no jeito pro Atlético conseguir um resultado positivo, e realmente o resultado foi desastroso. Mas quem teve no estádio, Thiagão, viu um primeiro tempo promissor. Porque ele fez algumas alterações, algumas ele não tinha muita escolha, né? Por exemplo, o Natanael e o Ivan Roman eram quase que as únicas opções que ele tinha para lateral direita e para zaga, mas outras ele acertou bem. O Alexander é titular há algum tempo desse time e dessa vez ganhou a posição definitivamente, né? O Renier também teve um bom desempenho. Achei que essa linha ofensiva, com o Scarpa pelo lado direito, Coelho pelo lado esquerdo, Renier e Hulk se revezando ali na condição de centroavante, os dois atacantes e o Alexander vindo de trás, deu muito certo no primeiro tempo. Não talvez em grandes oportunidades, mas em volume de jogo. O Grêmio não conseguia nem passar do meio de campo, mas não conseguiu traduzir esse momento em gols, e para piorar, no finalzinho, depois do golaço do Scarpa, um golaço do Scarpa que passa desapercebido, né, por causa da derrota. O Edenilson, hein? Quem diria, né? O Edenilson consegue um espacinho ali na marcação do Arana para empatar. Tropicando na bola, né? Meio que caindo assim, e consegue abaixar a cabeça para cabecear e fazer o gol de empate. E isso foi péssimo, né? E como se não bastasse, no escanteio seguinte, já no segundo tempo, o Balbuena acaba fazendo o segundo gol e aí desestabiliza completamente o time. O Cuca faz as alterações, mas evidentemente não funcionaram, e o segundo tempo foi desastroso mesmo. Mas o primeiro tempo acho que dá uma perspectiva positiva, se é que isso serve de alguma coisa pro torcedor. Acho até que nem sirva, mas com relação, a gente tá vendo, para quem tá no YouTube, os melhores momentos da partida, mas pensando em Sul-Americana, pensando em Copa do Brasil, eu acho que do meio pra frente o Cuca achou o time titular do Atlético, viu, Thiagão? Ô, Ale Oliveira, você fez a análise de que do meio pra frente o Galo tá encaixado, sofrendo demais do meio pra trás, sem o Lianco, né? Como fez falta. Nossa. 2 bolas paradas acabaram decidindo o jogo. Alexandre Simões, que pra ele bola parada é mais importante que pênalti no jogo. O Atlético castigado 2 vezes com essa bola aérea. E Simões, a torcida de modo geral, tô vendo aqui no chat, galera participando conosco, hein? Nesse momento, Simões, mais de 6.000 pessoas ao vivo com a gente só no YouTube. Muito obrigado. Outras centenas de milhares na rede da SAT, no aplicativo do site. E claro, você do AM, do FM, no radinho, culpando o Cuca. No estádio ontem a turma partiu pra cima também do Cuca. Qual é a responsabilidade? É pra tanto? Gente já pedindo a demissão do Cuca no Galo. Qual é a sua análise, hein, Simões? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Ale, Pedro, quem acompanha a gente. Olha, eu acho que tem 2 aspectos que precisam ser colocados e que, na minha maneira de ver futebol, influenciam muito, tá? O primeiro é a questão física. O Atlético jogou quinta-feira à noite na Arena MRV contra o Godoy Cruz. Um jogo duríssimo, duríssimo, em que ele precisava buscar o resultado. E ele foi encontrar o 2-1, a virada, já aos 42, 43 do segundo tempo, não foi isso? Para poder chegar num domingo, 4 da tarde, e encarar o Grêmio. É uma história muito, mas muito parecida com a de Cruzeiro e Santos no domingo anterior no Mineirão. Um primeiro tempo espetacular do time que é melhor, que tem mais qualidade, e um segundo tempo em que o time que é pior, mas fisicamente está muito superior, porque não jogou no meio da semana, vai lá e consegue virar o jogo e ganhar a partida. São as mesmas histórias. A de Cruzeiro e Santos, domingo passado no Mineirão, a de Atlético e Grêmio, ontem na Arena MRV. O aspecto físico não pode ser descartado em hipótese alguma na análise do futebol. O nível de intensidade do jogo é cada dia maior. O nível de exigência física dos atletas é cada um maior. E, assim como o Cruzeiro fez na semana passada, o Atlético tentou fazer ontem quase a mesma escalação. O Cuca ainda mexeu uma pecinha ou outra ali, mas de toda forma entraram jogadores que fisicamente não estão no seu melhor ainda, como Alexander, por exemplo, e o próprio Renier. E no segundo tempo o time morreu e tomou a virada. Por quê? Porque o aspecto físico é cada dia mais importante no futebol atual. Em relação ao Cuca, Thiago, a entrevista coletiva dele ontem, a impressão que me passou é de que ele não faz parte do processo. Você acha que ele jogou a responsa no colo da diretoria? Totalmente. Muita gente tá falando isso aqui no chat também. A impressão é de que o Cuca não faz parte do processo. Que não foi ele que quis trocar o Bruno Fux no Caio Paulista. E o Bruno Fux hoje seria uma solução, Ale? Nossa senhora. O Caio Paulista é com solução? De nada.
Não parece que ele fez pressão para se comprar o Júnior Santos, que eu acho que pode até vir a se recuperar, mas ainda é um investimento que não deu certo. Verdade. Tá? Parece que não foi ele que fez pressão para contratar o Vitor Hugo. Rony. Tá? O Rony. A impressão que passa é quando ele fala, fala com o Vitor, isso é o Vitor, isso... Peraí, ele faz parte do processo. Ele tava aqui, ele não foi aos Estados Unidos com o time, olha? Foi. Então ele participou disso tudo. Sim. Ele participou disso tudo. Claro. Então ele tem a responsabilidade dele também. Tá? Ele tem a responsabilidade dele também. É um conjunto da obra. Porque é muito fácil, quando dá certo, quando elimina o Flamengo, aí é o treinador, mexeu bem, escalou, pensou nisso, pensou naquilo. Aí quando perde, a pergunta pro Vitor. Não, mas nós não temos zagueiro da bola A, pergunta pro Vitor. Uai, mas peraí, não foi ele que fez pressão pro Bruno Fux sair e vir o Caio Paulista? Não é ele quem escala, não é ele quem treina? Aí é perguntado, tem 8 meses de trabalho, não era pro atleta jogando melhor? Sim, a culpa é do treinador. Fica no ar uma impressão ruim, sabe? Fica no ar uma impressão ruim de que ou o Cuca não quer mais, ou de que ele chutou o balde, ou de que... E eu acho que as Copas, no Brasileirão, o atleta tá fora do título. Isso aí já tem muito tempo. E se bobear, nem G6 vai brigar. E se for G6, né? Pode ser G7, G8, porque realmente a campanha é muito abaixo do que se espera, mais uma vez. Mas as Copas estão aí completamente em aberto, e a entrevista coletiva do Cuca ontem era a impressão de que ele era o Mano Menezes de domingo passado. A impressão que eu tive de que o Cuca de ontem era o Mano Menezes depois de perder pro Sport na Arena do Grêmio, sabe? Eu acho que ele precisa, sim, assumir as responsabilidades das escolhas dele como treinador, como gestor de elenco, como participante das contratações, tá? E ter a noção de que passa muito por ele, sim. Não ficar jogando nas costas do Vitor como se o sucesso fosse dele e o fracasso dos outros. E ele é muito curioso, né, Thiago? A entrevista dele, ele não fala com todas essas palavras aí que o Simões citou. Mas ele traduziu bem? Muito bem. Ele deixa entender que a culpa é sempre da diretoria. Ele não fala assim, olha, eu não queria que o Rabelo saísse. Eu não queria o Rony no time. Mas ele fica dando indireta toda hora. Nós não temos zagueiro da bola aérea, da não sei o quê. E ele tem outras responsabilidades, além dessas aí que o Simões falou. Por exemplo, demorar 5 anos para descobrir que o Patrick jogava bem. Demorar 8 anos para descobrir que o Saravia é melhor que o Natanael. Você estava no estádio ontem. O Ivan Romão comprometeu mais do que o Arana? Não. O Arana, aliás, eu falei inclusive durante a jornada que o melhor reforço pro Atlético seria o Arana voltar. Isso. O Arana de verdade, né? Ele jogou pior do que o Júnior Alonso? Não jogou. É que no lance do gol do Balbuena, eu acho que ele que deveria ser o responsável por tentar marcá-lo, né? Isso aí ficou muito... Mas no lance do gol do Edenilson, o Arana tá de costas pra bola, preocupado em agarrar o Edenilson, ao invés de olhar pra bola. Mesmo a forma como ele lidou com o Fausto Vera, eu não gosto do Fausto Vera. Sim. Mas não tem outro, coloca o cara pra jogar. Então ele tem várias responsabilidades. Só que eu acho que é muita loucura. O time que eliminou o Flamengo outro dia. O time que tem 2 Copas, 2 decisões pela frente. Inclusive é bom lembrar que o Atlético do Cuca não perdeu pro Cruzeiro esse ano. Ele não perdeu. Eu acho muita loucura pensar em trocar o Cuca nesse momento da temporada, em que o time tem uma decisão com o Godoy Cruz na quinta-feira e na semana que vem tem a Copa do Brasil Clássico. Mas você entende que os próximos 15 dias podem ser decisivos? Podem ser. Tudo bem, aí eu até aceito. Porque eu não tô falando que o Cuca, ele faz um grande trabalho. O Cuca tem responsabilidade, como a direção também, como os jogadores também. Ele tá todo mundo no mesmo balaio, como o Simões fez questão de lembrar. Agora, eu não acho que você vai jogar tudo pro alto, porque o time fez um segundo tempo desastroso. Por exemplo, eu acho que ele acertou na escalação. Você entraria com o Roma mesmo? Não, é que, na verdade, ele deu a explicação que ele vai se contradizer na quinta-feira, porque eu acho que o Ivan Romão vai pagar essa conta. Ele vai botar o Vitor Hugo com a desculpa que ele precisa aumentar a estatura do time e vai jogar com 2 canhotos. Eu acho que ele vai pagar. E se ele puder tirar o Natanael, ele vai tirar. Mesmo que o Saravia não estiver pronto, pode ser que ele coloque o menino lá, porque o Natanael realmente não tá bem. Mas eu acho que do meio pra frente ele acertou na escalação. Agora, vai jogar tudo pro alto pra pegar um treino. Que treinador que vai pegar agora que vai fazer o Atlético ganhar ou empatar com o Godoy Cruz e eliminar o seu grande rival na Copa do Brasil? Telefone do Vojvoda já tocou lá na Vila Belmiro, né?
Nós estamos falando do maior treinador da história do Atlético, cara. Não estamos falando de qualquer treinador. Eu também acho. Não é o maior treinador, o mais vitorioso. O maior treinador da história do Atlético chama-se Tele Santana. Depois a gente entra nessa celeuma, mas agora, aliás, o Tele deve estar sentado lá de cima rindo disso tudo. Porque... O Cuca tem responsabilidade, mas eu não cogito, e a direção também não, trocar ele nesse momento da temporada. Mas os próximos jogos, meu amigo, decisivos, né? Essa semana tem mata-mata de Sul-Americana, vem aí Copa do Brasil, clássico com o Cruzeiro, e o Pedro Abílio vai atualizar já como fica a Semana do Galo. Agora, você que está construindo ou reformando, tem que aproveitar a semana para dar uma passadinha na Santa Cruz Acabamentos. É o mês de aniversário da Santa Cruz, gente, e tem muitas ofertas te esperando. Você que está construindo ou reformando, tá em busca daquele porcelanato legal. Porcelanato lindo! Aquela que você viu na novela, você só vai encontrar na Santa Cruz Acabamentos. E comprando acima de R$3.000, um presentão pra você. Você vai concorrer a uma Fiat Strada 0 km. É uma caminhonete Strada linda de presente pra você. A campanha é válida nas lojas de Belo Horizonte, Contagem e Lagoa Santa. Santa Cruz Acabamentos, há 63 anos, construindo sonhos com você. Pedro Abílio, semana importante, decisiva. Os próximos jogos vão dizer muito do que vai ser a temporada do Galo daqui por diante, hein, Abílio? Boa tarde. Boa tarde, Thiago, Simões, Alê, todo mundo que está acompanhando a gente no Rádio Esportes. Segunda-feira de treino já finalizado, viu? Lá na cidade do Galo. Fisioterapia, regenerativo para aqueles jogadores que atuaram por mais minutos ontem contra o Grêmio na Arena MRV. E o restante dos jogadores fizeram um trabalho tático com o técnico Cuca, já visando esse jogo contra o Godoy Cruz, quinta-feira, às 7 horas da noite, lá em Mendoza, na Argentina. Sinal eletrônico da Itatiaia marcando meio-dia e 15. O elenco do Atlético vai viajar amanhã à tarde para Mendoza. Na quarta-feira ainda vai fazer um treinamento na Argentina, ou seja, amanhã às 10 horas da manhã, o último treino que o Atlético vai fazer em Belo Horizonte. Foi mais um dia de preparação de jogadores como o Saravia, que ainda está no departamento médico, hein? Ainda ficou no DM hoje. Vamos observar como vai ser a terça-feira para saber se ele pode ou não viajar para a Argentina com o elenco. Quem está fora é o Lianco, né? Que o Atlético confirmou ontem uma lesão muscular na coxa esquerda, preocupação muito grande em relação a ele sobre a presença nos próximos jogos decisivos, não só nessa semana de Sul-Americana, de fim de semana contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas a partir da semana que vem, né? O início da disputa nas quartas da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Seguem no DM o Caio Maia e também o Patrick e o Cadu. Tá em tratamento da lesão no joelho direito, mais um dia de atividade física já em campo. O Atlético sofreu sua primeira derrota, viu, Thiago, como mandante no Campeonato Brasileiro. Agora só Flamengo, Bahia e Mirassol estão invictos em casa, e não foi só o Atlético quem de olho na Sul-Americana foi derrotado ontem, não. O Godoy Cruz perdeu no Monumental de Núñez por 4-2 para o River Plate. Os gols do Godoy foram marcados pelo atacante Ausmendi, inclusive um deles de pênalti. Esse jogo no Monumental, o Walter Ribonetto, na sua segunda partida pelo Godoy, utilizou 8 no time titular dos 11 que começaram na Arena MRV, ou seja, poucos jogadores, assim como o Galo fez, foram preservados dessa partida, pensando no jogo de volta da Copa Sul-Americana. Agora vamos a esse panorama da zaga sem o Lianco, viu, Thiago Reis, ouvinte do Rádio Esportes. Olha só. O zagueiro Juan Tressol, de 26 anos, chegou a Belo Horizonte na semana passada, já na realização dos exames, já na expectativa para começar a treinar com o grupo. Ainda não foi oficializado, né? Houve um pedido de calma por parte da diretoria do Atlético ontem. Calma, não vamos acelerar as coisas, não. Está sendo preparada a oficialização. Afinal de contas, é um jogador que teve alguns problemas físicos durante esses 3 anos que passou na Itália, junto também ao empréstimo que ele teve ao São Paulo. Mas o Everson revelou que o Tressol de ontem já estava lá no vestiário com o grupo depois dessa derrota para o Grêmio. Ou seja, faltam detalhes para o Atlético oficializar. Galo que ontem se despediu na Arena MRV do Igor Rabelo, que ficou muito emocionado, né? Antes, durante e depois do jogo, ele chorou nas entrevistas que deu ontem na Arena. O zagueiro tá inscrito, não? Porque do jeito que lá vai aí a zaga quinta-feira, se bobear, se tiver condição, me joga, hein? Pra Sul-Americana não dá. Ainda não dá, viu, Thiagão? Boa, Pedro Abílio, meio-dia 18. Cuca, tem que arrumar essa zaga do Galo. Só destacar as Vingadoras, viu, Thiago? 9 da noite hoje lá na Vila, Galo venceu 1-0 o Santos na semana passada na Arena MRV.
um empate garante o Galo na final. Já subiu pro A1 do Brasileiro Feminino, mas Botafogo está esperando Galo ou Santos na decisão do Brasileiro A2 Feminino.